Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça pela Rádio Justiça em 104,7 FM. São 8 horas e 32 minutos. Revista Justiça. Debate. E o tema do nosso debate de hoje é sobre a Lei 14.874 de 2024, que estabelece o novo marco legal de pesquisas com seres humanos por instituições públicas e privadas. Nós vamos falar sobre a regulamentação da Lei de Pesquisas Clínicas com o pesquisador, médico endocrinologista e geriatra, especialista em Alzheimer, Dr. Eduardo Freire Vasconcelos. Um bom dia, senhor. Muito obrigado pela presença e a participação. Bom dia, muito obrigado pelo convite, pelo honroso convite e à disposição. Os agradecimentos também pela presença da advogada, professora, palestrante, especialista em Direito Civil e secretária-geral da Comissão de Advogados da Família, o IBDFAN-DF, doutora Josiane de Carvalho. Um bom dia, muito obrigado, doutora. Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite e teremos um bom debate essa manhã. Os agradecimentos também pela presença e a participação da advogada com a atuação especializada nas áreas de Direito Civil e Direito Médico, doutora Vitória Castelo Branco. Um bom dia, muito obrigado, doutora. Olá, bom dia a todos. Agradeço o convite e contribuiremos com o debate nesta manhã. Doutor Eduardo Freire Vasconcelos, o senhor é um incentivador da pesquisa científica e vem lutando já há muitos anos. Teve toda uma discussão no Congresso Nacional com derrubada de vetos pela Presidência da República e no último dia 28 de agosto foi sancionada esta lei com aqueles vetos já que o senhor falou em uma outra ocasião. Agora, o que precisa para de fato continuar com as pesquisas, tanto da iniciativa privada como a pública? Bom, só o fato de termos a iniciativa da lei no Brasil já foi para nós muito importante. Nós tínhamos um vácuo, nós tínhamos uma ausência de marco legal. Com a lei, nós passamos a ter essa segurança para que investidores estrangeiros, que majoritariamente são os patrocinadores de estudo, possam ver o Brasil como um local seguro para a execução de estudos clínicos. O Brasil, sabidamente, e isso eu posso dizer sem modéstia, nós no Brasil executamos ensaios clínicos com melhor agilidade, capacidade técnica do que os americanos. O grande problema que nós tínhamos era exatamente não termos legislação, não termos segurança para que os investidores pudessem vir a investir em estudos no Brasil. Eu, inúmeras vezes, eu tenho mais de uma década, eu tenho quase 2 décadas que eu atuo como investigador clínico internacional, e eu várias vezes tive a oportunidade de trazer estudos para o Brasil. Nós tínhamos já uma aprovação dos centros de pesquisa brasileiros, e iniciava-se o processo do trâmite regulatório, que no Brasil é um trâmite regulatório que ele passa, no atual momento, e nós estamos numa transição com a implementação da lei, ele passa por 3 instâncias, enquanto na maioria dos países do mundo ele passa por uma única instância. E o que acontecia? Em média, no Brasil, nós levávamos entre 6 a 9 meses para aprovação de um projeto de pesquisa. E, na maioria dos países, existia uma norma, um tempo de 90 dias. Isso acontece nos Estados Unidos, o FDA tem 90 dias para apreciar um projeto. No Canadá, a Health Canadian tem 90 dias para apreciar um projeto. Na União Europeia, a European Medicine Agency tem um prazo de 90 dias. Na Argentina, o prazo são 60 dias. Na Coreia, o prazo são 30 dias. No Japão, o prazo são 30 dias. E aqui nós levávamos 6 a 9 meses. Isso fazia com que alguns estudos começassem e o Brasil iniciasse tão tardiamente que os estudos, às vezes, não vinham para o Brasil. Eu já tive vários estudos que a gente conseguiu trazer e não conseguiu começar o estudo no Brasil. O Brasil não participava por conta da morosidade do processo regulatório. Essa era uma briga que nós, investigadores, tínhamos. Nós todos sempre apreciamos consideravelmente o excelente trabalho das instâncias regulatórias brasileiras. É indiscutivelmente um dos melhores sistemas regulatórios do mundo. Só que o que nós queríamos é que tivesse um prazo
fixo de tempo para apreciação dos projetos. E a lei nos contemplou com 90 dias, que é um prazo razoável. Eu entendo a deficiência de pessoal da Anvisa. Na semana passada, no final de semana passada, tivemos uma discussão na Associação Médica de Brasília, em que havia uma mesa redonda e que estava um diretor da Anvisa e que ele mostrou que a Anvisa tem 2 vezes menos funcionários que o órgão de similar ação na Argentina. Então, que o prazo na Argentina consegue ser cumprido porque eles têm mais funcionários. Então, se a questão é essa, que se cria alternativa de contratação de pessoas para a tornar esses nossos órgãos, que cumprem um papel essencial, mais céleres. O nosso único problema era essa questão. Com relação à condução clínica, com relação à capacidade dos centros de pesquisa no Brasil, dos pesquisadores brasileiros, isso nós não temos dúvida que é excelente. E nós temos mais do que isso. Nós temos um biobanco extraordinário, porque a melhor característica que nós temos é o nosso ecletismo populacional. Nós somos exatamente um retrato do mundo. Nós temos aqui todas as etnias possíveis. Então, nós somos um local ideal para se fazer pesquisa clínica. Doutora Josiane, o doutor Eduardo falou em segurança jurídica. Agora, facilita. A ideia é essa, né? Eu até gostaria de recapitular para quem está nos ouvindo, entender um pouco mais, né? Que essa lei, a Lei 14.874, ela veio com esse intuito de regular essas pesquisas. E ela foi publicada dia 29 de maio, com um prazo de entrada em vigor de 90 dias. Por isso que a gente diz que agora, né, dia 29 de agosto, que ela realmente entrou em vigor, porque era o tempo que os órgãos teriam para adaptar as necessidades e ela realmente poder, né, passar a ser exigida, né, ser cumprida com a criação dos órgãos necessários e tudo mais. Só que, infelizmente, esses 90 dias não foram suficientes para que fosse feita toda essa regulamentação que a lei trouxe. Mas a lei, com certeza, nos traz um amparado melhor do que éramos antes. Nós tínhamos uma resolução da Anvisa que tinha a redação bem semelhante ao que foi definido na lei, mas a lei trouxe mais estrutura, mais segurança. Eu acho que o que a gente precisa nesse momento é que essa lei e esses órgãos que foram definidos para a regulamentação sejam realmente criados, porque aí a gente tem um início, né, dos trabalhos e, como o doutor Eduardo falou, a questão do pessoal, para que esses prazos sejam realmente cumpridos, né, porque acaba que muitas vezes a gente tem no Brasil uma definição por lei de prazos e que por questão de pessoal, por questão de estrutura, esses prazos eles são totalmente desconsiderados e aí a gente cria uma insegurança, né, cria uma insegurança principalmente para empresas internacionais que veem nessa possibilidade de pesquisa um investimento. E como o Brasil tem essa variedade de etnia, de raças e tudo mais, a gente tem nisso uma possibilidade muito grande de termos no Brasil um crescimento nesse sentido. Mas a gente precisa que a legislação aí, ela realmente seja eficaz para que a gente atraia, né, esses investimentos, essas pesquisas. Doutora Vitória Castelo Branco, a partir de agora, o cenário pode mudar com essas pesquisas? A tendência é que mude, sim. A tendência é que, de fato, como dito anteriormente, haja a segurança jurídica apresentada para os pesquisadores e também para as pessoas que se voluntariam para a pesquisa, né? Como há uma segurança jurídica e garantias de direitos, a possibilidade é que, sim, tenha uma divulgação e uma propagação maior da aplicação da lei. Mas eu ainda acho interessante que haja uma divulgação para a população também, porque eu percebo que nesse tipo de pesquisa, especialmente em seres humanos e também com material biológico humano, há uma dificuldade para conseguir captar os voluntários necessários em cada tipo de estudo, para cada necessidade adequada àquele procedimento. Então, eu também acredito que uma divulgação seja interessante para conseguir aplicar também a lei nesse momento. Doutor Eduardo Freire Vasconcelos, como é feita uma pesquisa? O senhor falava, antes do início da entrevista, que o Brasil regrediu em percentual de pesquisas. Como é feito? Qual é o interesse? Quem que está por trás para poder fazer? O senhor pode explicar? Claro, eu vou tentar ser o mais didático, porque às vezes, quando você está muito envolvido tecnicamente com o assunto,
você não consegue transmitir de forma que seja tão simples para as demais pessoas. O processo chamado pesquisa clínica é aquele que é feito em humanos. Ele é precedido por pesquisa que a gente chama de pesquisa de bancada ou pré-clínica, naquela que se faz ou em laboratório ou com o uso de animais que são chamados cobaias. Os humanos que participam são humanos voluntários porque eles são conhecedores do processo. Quando eles vão participar, eles assinam um termo de consentimento livre e esclarecido, que é um documento no qual, antes de assinar, ele tem que ser debatido entre o investigador e o potencial candidato a voluntário, em que seja sanada toda e qualquer dúvida daquele voluntário. Tá? Então, aquele humano que participa, ele é previamente conhecedor do que ele terá pela frente no processo do ensaio clínico. As fases de pesquisa clínica, elas são divididas em fase 1, 2, 3, 4. O que é a fase 1? É uma fase em que se mostra segurança terapêutica. Se seleciona um número pequeno, reduzido de pessoas que estejam num conjunto de circunstâncias semelhantes, e esse número de pessoas é visto por um período curto, com o objetivo de verificar se aquele tipo de tratamento, porque não necessariamente só medicamento, pode ser uma órtese, uma técnica cirúrgica, uma prótese, se aquele tipo de tratamento não traz dano ao indivíduo. E por isso o número é pequeno de pessoas. Posterior, se faz um período que é a fase que, no meu entender, é a mais relevante, que é a fase 2. A fase 2 ela é dividida em dois momentos, A e B. A fase 2 é a fase em que se vê a efetividade daquele tratamento. Então, quando as pessoas às vezes falavam, na época das pesquisas de vacina que eu participei, nosso centro de pesquisa participou de 3 das vacinas de Covid, se falava muito na mídia, 85% de efetividade, 90% de efetividade. Efetividade é quando você estabelece um alvo a ser alcançado, por exemplo, no caso de uma vacina, você criar a imunoglobulina G, quer dizer que o indivíduo foi imunizado. No caso de um remédio para diabetes, você baixar a hemoglobina glicada ou a glicemia. No caso de um tumor, você regredir a atividade da célula tumoral. E assim vai. Então, aquela efetividade, você faz um teste pré-administração do fármaco ou do produto que esteja, do device, que esteja sendo testado, e um novo teste com um prazo determinado para ver se você alcançou essa efetividade. E, em conjunto, se observa a segurança. Nesse período da fase 2A, alcançou-se o alvo terapêutico, e aí você entra para 2B, que é o segmento. E aí você divide em grupos tomando doses diferentes, você divide em grupos cujos objetivos são de manutenção ou melhora daquele alvo. E aí você vai seguindo, acompanhando por um período longo, que pode durar 2 ou 3 anos, esses indivíduos, para ver se sustenta aquele resultado obtido. Então, vamos lá, eu te passei um remédio para diabetes, abaixou, mas daqui a 6 meses permanece com o mesmo patamar? Daqui a 1 ano, daqui a 2, então isso é a fase 2B. Na fase 2B, basicamente, se redige a bula dos remédios. Quando qualquer um de nós chega na farmácia e olha lá e fala assim, 90 e pouco % teve resposta, 1, tanto por cento teve tal efeito colateral. Isso é visto na fase 2. E aí, posterior à fase 2, entra a fase 3. O que caracteriza a fase 2? A fase 2 ela é multicêntrica. A fase 2 ela tem que acontecer pelo Tratado de Helsinki. Daqui para frente, o mundo passou a fazer em 3 continentes diferentes. Por quê? Porque responde semelhante a um indivíduo asiático, submetido a uma dieta diferente, a um clima diferente, e um europeu, um africano, um sul-americano. Então, se faz em continentes diferentes para observar se populações que vivem em realidades diferentes têm a mesma resposta. E já na fase 3, além de ser multicêntrica, o que caracteriza é a isenção do investigador. A fase 3 tem o que normalmente nós chamamos de cegamento do investigador. Eu não sei o que eu estou ministrando ao voluntário. Esse cegamento me tira qualquer passionalidade na interpretação dos dados. E ela é contra um comparador. O comparador pode ser um medicamento que a gente chama de standard of care, que é o tratamento padrão. Vai se tratar uma doença que tem alta letalidade, você não vai administrar placebo. Ou
placebo, quando uma doença de baixa letalidade e de Placebo evolução. Placebo é química sem pureza. É algo que não tenha nenhuma ação química efetiva. Princípio ativo, sem o princípio ativo. Sem o princípio ativo. E aí você testa o princípio ativo, o medicamento inovador ou a técnica inovadora e uma técnica padrão ou o placebo. Ao fazer esse comparador, eu consigo tirar o efeito da passionalidade do investigador. Por quê? Porque alguns de nós podem realmente interpretar com viés os dados. E no momento em que eu não tenho nenhuma capacidade de julgamento de que eu estou ministrando, eu passo a representar mais fidedignamente o resultado. O objetivo da fase 3 e ela é a que precede a publicação para análise das agências regulatórias. A chamada fase 4 é a pós-comercialização de um fármaco para novos fins terapêuticos. Muito frequentemente em medicina, alguns medicamentos são aprovados com um fim, passados alguns anos de uso, observa-se benefícios em outras patologias, outras formas de ministrar, então aí você faz a chamada fase 4. Tá? Todo e qualquer fármaco que tenha sido comercializado nos países que são signatários de tratados internacionais de pesquisa clínica, passam por esses processos. E todos esses processos são rigorosamente auditados. Se tem um segmento que é extremamente auditado, é o segmento de pesquisa clínica. Nós somos auditados pelas agências regulatórias. Posso dizer pelo centro de pesquisa do qual eu dirijo que nós já fomos 2 vezes auditados pela Anvisa, já fomos auditados pela Agência Europeia, já fomos auditados por patrocinadores de estudo e somos frequentemente auditados por empresas que são as CROs. São empresas contratadas pelos patrocinadores para a avaliação, ranqueamento e auditoria dos estudos. Então, é um processo extremamente seguro para o voluntário. O Brasil, sabidamente, é um país que sempre prezou pela segurança dos voluntários em pesquisa. Nós temos um histórico, inclusive, de um protagonismo internacional importante de implementar normas de segurança. As nossas agências regulatórias, em especial a Anvisa, têm uma ação fabulosa nesse sentido, tá? De ser realmente uma agência que preza pela atenção e pelo cuidado aos participantes de estudo. Os nossos centros de pesquisa são sabidamente os centros de pesquisa, se não os de melhor qualidade do mundo, estamos entre os de melhor qualidade do mundo. O que acontecia conosco? Nesse contexto todo favorável, por que a gente faz pouco estudo clínico? Aquilo que eu havia comentado, há 20 anos atrás, fazíamos 5% do conjunto de ensaios clínicos que eram realizados no mundo. E o ano passado fizemos 2,4% só. Porque nós tínhamos, eu repito, essa ausência de um marco regulatório, de uma lei, de uma legislação, que desse tranquilidade e, principalmente, que estabelecesse prazo. E essa lei veio fazendo exatamente isso. Oxalá ela seja realmente implementada rapidamente, porque a perspectiva é que o Brasil vai deslanchar nisso. Isso é fundamental para o acesso a tratamentos inovadores, principalmente para doenças que não têm tratamento. No nosso centro de pesquisa, que a gente mexe muito com doenças raras, a gente trabalha muito com doenças neurodegenerativas, a ausência de tratamento é um sofrimento enorme para os doentes e para os familiares. Eu só peço licença para a doutora Josiane e doutora Vitória, só para dar a sequência, depois a gente já volta com as senhoras, para não perder a linha do raciocínio. Eu tinha perguntado ainda para o senhor como que é, o Estado faz pesquisa, os governos, esses cientistas, eles são contratados da indústria farmacêutica, como que se dá todo esse meio de campo? Existem várias formas de patrocínios para estudos. Ao contrário do que a maioria das pessoas imagina, o grande patrocinador não costuma ser a indústria farmacêutica. Existem fundos criados para determinados estudos. Esses fundos podem ter recursos vindos de estados, podem ter recursos vindos de organismos internacionais ou de origem privada. Tá? Esses fundos pagam os estudos.
A imensa maioria dos estudos de novas moléculas, de drogas chamadas inovadoras, são drogas originárias de biotechs, de pequenas empresas de biotecnologia, a maioria delas nascidas em universidades, e essas empresas não têm recursos para fazer os estudos. E se não fossem esses fundos, essas empresas jamais teriam capacidade de executar. E ao executar, posterior à comprovação da eficácia, acabam vendendo isso para que algumas farmacêuticas comercializem. A maioria das farmacêuticas não é o patrocinador, ao contrário do que as pessoas imaginam. Doutora Josiane, o que a senhora poderia complementar a respeito do que foi dito? E quando eu digo assim, a questão de bioética, da ética dos pacientes que são submetidos a esses tratamentos, a essas experiências. A lei, ela nos trouxe vários requisitos, né, e várias exigências com relação a esses pesquisadores. Dentre elas, eu posso dizer que a proteção dos dados desses voluntários, né, que a gente teve até aqui no Distrito Federal recentemente um vazamento de dados de pessoas que estavam em tratamento, e a gente vê o quanto isso prejudica as pessoas, né? Esses voluntários que já estão passando por uma situação delicada de saúde, com os familiares, e ainda ter essa exposição. Então, a lei trouxe essa regulamentação, essa segurança de uma forma bem mais intensificada para esses voluntários, e também com as exigências éticas, né? Apesar de existir essa consciência já no meio médico de sempre preservar esse voluntário, a lei também tem ali no documento, vamos dizer assim, essa exigência direta. E com relação, eu também gostaria de incluir com relação à questão dos medicamentos, né? Até a gente já conversou sobre isso com eu e o doutor Eduardo, que é o veto que a lei teve. A lei teve 2 vetos, né? Um foi com relação à comunidade indígena, que na lei havia uma informação de que o indígena precisaria de ter uma autorização do Ministério Público para se submeter à pesquisa, né, ao tratamento. E aí foi excluído porque a gente tem a ideia, né, de que o indígena ele tem essa liberdade de escolher ou não precisaria de ter uma autorização do Ministério Público, ele não é hipossuficiente nesse sentido, né? E o outro veto foi com relação à manutenção desse medicamento. Então, a gente tem a realização da pesquisa, a descoberta, a gente está como hipótese o medicamento, né? E essa empresa, né, essa pesquisadora tem a obrigação de fornecer por tempo indeterminado esse medicamento para o voluntário. Na lei, havia uma previsão de que o fornecimento seria por 5 anos, que aí veio o veto derrubando e ficou como forma indeterminada, salvo se for atingida a cura, né? Então não vai precisar mais tomar medicamento. O medicamento, com o decorrer do tempo, se tornar prejudicial a esse voluntário, ou a rede pública começar a disponibilizar. Então, com relação a isso, a gente tem até uma certa dificuldade com relação às pesquisadoras darem início a essas pesquisas, porque ela passa a ter esse compromisso. E a partir do momento em que, pela via, né, vamos dizer, empresarial, você passa a ter uma obrigação por tempo indeterminado, isso assusta, né, porque você pensa como que vai ser a manutenção disso. Então, isso foi também um dificultor que veio na lei. É claro que, assim, não há defesa de que não deve-se ter esse fornecimento, não é isso. Mas que fosse por um tempo, poderia até ser mais, talvez 10 anos, né? Mas por um tempo, e que as autoridades públicas, a partir daí, tomassem a iniciativa e assegurassem que isso permanecesse. Então, isso também foi um grande dificultor que nós encontramos na legislação, nessa lei, né? E com esse veto que veio, fora a questão da regulamentação, que ainda é necessária, né? De colocarmos em prática o que a lei reza. Doutora Vitória, dentro da colocação que eu fiz para ela, e esse período, tempo indeterminado, causa uma preocupação, que foi até tema do doutor Eduardo no começo deste ano, né? Causa. Eu concordo com a doutora, porque em termos de pesquisa clínica, de um lado nós temos o patrocinador com diversas responsabilidades e diversas determinações legais para respeitar a dignidade da pessoa humana constitucionalmente definida para o voluntário, e do outro nós temos um voluntário que, em tese, não tem benefício nenhum em participar da pesquisa, né?
Então, a questão de haver a obrigatoriedade de indenizar o participante em caso de invalidez, em caso de situação adversa gravosa, em caso de qualquer dificuldade ocorrida durante o período da pesquisa, causa também essa dificuldade, porque não só o sucesso da pesquisa vai trazer os custos para o patrocinador, que é nesse caso do ensaio clínico em que houve sim a possibilidade de continuar fornecendo o medicamento para o participante. Em caso negativo também, caso a pesquisa não seja tão proveitosa e caso traga algum dano para o participante, ela também vai trazer o custo para o patrocinador. Então, nós temos sim a dificuldade para o patrocinador que não tem, em tese, pela lei, nenhum benefício para continuar com pesquisas clínicas no Brasil. Doutor Eduardo, o senhor trouxe esta preocupação dos vetos na época, o senhor estava até otimista para que o Congresso derrubasse, né? E do jeito que está, é melhor do que antes, né? O que o senhor pode dizer a respeito? Arthur, eu sou um otimista, sempre fui, mas a presença da lei, a existência da lei já é para nós benéfica. A forma como a lei foi aprovada, com o veto presidencial no pós-estudo, eu acredito que seja negativo para o país, mas a lei já é positiva, tão positiva que isso é menos representativo. Por que esse veto que foi aos 5 anos, é um veto que, no meu entender, é prejudicial? Ao oferecer os 5 anos no pós-estudo, o fármaco, você permite que haja, pela autoridade sanitária, um tempo maior de avaliação sobre o medicamento. Nesses 5 anos que excedem o estudo, em média, um estudo fase 3 leva 2 ou 3 anos. E o número de voluntários, às vezes, é 1.000, 10.000, 5.000, 20.000 pessoas. Uma coisa é quando o medicamento passa a ser usado por milhões de pessoas, pelo mundo afora. E aí você pode ver novos eventos adversos que não foram vistos naquele universo limitado de pessoas. Então, em 5 anos, você já terá com certeza todo o conhecimento sobre aquele medicamento, aquela nova terapia, e para que o agente regulatório tenha capacidade de decisão se incorpora ou não isso. Aqui no Brasil nós temos a Conitec, que é um órgão que incorpora novas tecnologias e novos medicamentos no Ministério da Saúde, e ele sempre faz avaliação com no mínimo 5 anos de comercialização. Esses 5 anos que foram estabelecidos pelo legislador não foi um número aleatório. É o mesmo número de anos que a União Europeia leva para a incorporação de novos medicamentos. Então isso foi baseado numa experiência prévia do mundo, de como se toma decisões. Então, o prazo de 5 anos foi muito bem, como quase tudo nessa lei. Tudo foi amplamente discutido, todos os setores foram ouvidos, isso passou em inúmeras comissões, tanto no Senado quanto na Câmara, passou em 8 comissões na Câmara. É uma coisa inacreditável. Raras são os projetos de lei que passam por tantas comissões e que tenham tantas emendas e tantas alterações. Então, ela saiu com o que nós tínhamos de melhor. Foi o que nós poderíamos gerar de melhor. Infelizmente, essa questão do veto será um prejuízo, mas repito, porque o que aconteceu? Como não determinou, isso vai de protocolo a protocolo. Um patrocinador pode estabelecer e outro não. O segmento pós-estudo. Isso vai gerar possibilidade de judicialização. Infelizmente, ela, ao invés de esclarecer, de determinar prazo, deixou em aberto o que gera sempre interpretações dúbias. É só esse o meu receio. Por isso que eu torcia tanto para que houvesse a quebra do veto pelo parlamento. Não aconteceu, vamos continuar. A lei é boa. São 9h01. Nós estamos debatendo sobre a Lei 14.874 de 2024, que estabelece o novo marco legal de pesquisa com seres humanos por instituições públicas e privadas. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouco a gente retoma aqui com os nossos convidados. O Dr. Eduardo Freire Vasconcelos,
a doutora Josiane de Carvalho e doutora Vitória Castelo Branco. Em instantes você acompanha mais detalhes deste debate. Estamos apresentando Revista. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com o debate aqui no Revista Justiça sobre a Lei 14.874 de 2024, que estabelece o novo marco legal de pesquisas com seres humanos por instituições públicas e privadas. Os nossos convidados de hoje são o pesquisador, médico endocrinologista, geriatra especialista em Alzheimer, o doutor Eduardo Freire Vasconcelos, a advogada, professora, palestrante especialista em Direito Civil e secretária-geral da Comissão de Advogados de Família do IBDFAN-DF, doutora Josiane de Oliveira, e a advogada com atuação especialista na área de Direito Civil e Direito Médico, doutora Vitória Castelo Branco. Doutor Eduardo, o senhor falou logo no início do debate aqui das diversas etnias. São doenças diferentes conforme as raças e os pesquisadores desenvolvem os medicamentos em cima dessas doenças? Como é isso? Bom, existem doenças geneticamente herdadas e essas doenças geneticamente herdadas elas têm predomínios familiares. Além disso, existem apresentações diferentes de manifestação de doença. Eu vou dar um exemplo. As nefrites são doenças de dificuldade de função renal. Existe uma nefrite geneticamente herdada, que é uma nefrite por IgA, e basicamente a incidência entre afrodescendentes é maior do que entre não afrodescendentes. Tá? Existe, por exemplo, a doença de Crohn, que é uma doença autoimune, uma doença inflamatória intestinal, em que a incidência é maior entre europeus em relação ao restante do mundo. Então, existem doenças em que o aparecimento populacional é maior em determinados grupos étnicos. Independente disso, a manifestação da doença pode ser diferente. A taxa de filtração glomerular, que é a capacidade que o rim filtra, em indivíduos saudáveis, em que não sejam doentes, entre os indivíduos caucasianos europeus é diferente dos indivíduos asiáticos e é diferente dos indivíduos afrodescendentes. A velocidade de filtração do rim é diferente. Isso não quer dizer que o rim seja doente, é que eles têm taxas de filtração diferentes. E alguns medicamentos de excreção renal, em que eles são absorvidos diretamente pelo rim, eles têm que levar em conta a velocidade de filtração diferente. Eduardo, mas essa velocidade é coisa de 2 a 10 ml por minuto. Mas a dose do remédio pode fazer diferença. E aí, se eu usar num indivíduo que tem uma filtração mais lenta, uma dose mais baixa, eu provavelmente não terei a mesma resposta naquele que tem uma filtração mais rápida. E aí eu tenho que ter a avaliação de populações com composições diferentes para que eu possa estabelecer porque o grande objetivo dos estudos clínicos não é só aprovar novos remédios, é gerar evidências para que, em cima dessas evidências, as autoridades médicas, os especialistas gerem os consensos de tratamento. Todas as diretrizes médicas que hoje vigoram no mundo, e a gente está vivendo um período em que uma medicina muito científica, baseada em evidência, sempre é norteada pelas diretrizes, essas diretrizes são baseadas nos estudos clínicos, naquilo que a gente faz. Certo. Doutora Josiane, e quanto à participação do voluntariado, da pessoa que tem algum tipo de doença e se propõe a participar daquela pesquisa? A nossa legislação atual, vigente, né, antes mesmo disso, nos proíbe comercialização de partes do corpo, de doação de sangue e tudo relacionado a essa questão de saúde. E a legislação, essa lei que nós estamos comentando, ela também trouxe essa previsão para o voluntariado. Então, não é possível você
remunerar esse voluntário. Mas há a possibilidade de ressarcimento de despesas. Então, despesa de locomoção, alimentação, eventualmente alguma outra despesa que esse voluntário tenha, há a possibilidade desse ressarcimento. E até no intervalo eu estava conversando com o Dr. Eduardo, porque na minha singela opinião, eu achava que o fato de você remunerar o voluntariado talvez traria mais pessoas interessadas, né, em participar dessa pesquisa. Mas o Dr. Eduardo, né, com seu conhecimento grande em outros países que têm essa política, ele me disse que, pelo contrário, porque daí as pessoas passam a realmente monetizar esse tipo de trabalho e aí deixa de ser fidedigno, né, ao que realmente se propõe. Então, como nos Estados Unidos ele citou como exemplo, teríamos aí voluntários participando em diversas pesquisas do mesmo segmento e você perde aquela natureza única de realmente verificar se aquela pesquisa é eficaz ou não. Então, a gente traria essa comercialização e se perderia esse objeto. Então, atualmente, como nós temos essa, né, não daria, inclusive, para a gente modificar, então, o voluntário, ele realmente se dispõe a passar por aquele tratamento. E a gente percebe que isso acontece mais com as pessoas que estão em busca da solução daquela doença, né? Então, em um estado aí, né, de muita delicadeza, que nós temos essa previsão, porque é muito difícil para uma pessoa, né, para um ser humano, você se deparar com uma doença, de repente, aí um nível, e não encontrar uma cura. Então, você ter essa esperança, essa expectativa de ser curado, ou apenas ter uma qualidade de vida, né, norteiam essas pessoas, e aí, por conta disso, a gente tem essa limitação de ser realmente apenas pessoas que são interessadas nessa situação, que eu acredito que no meio médico, se a gente tivesse aí uma pesquisa um pouco mais ampla, né, a gente poderia até descobrir a origem de algumas doenças, impedi-las, né, do desenvolvimento. Doutora Vitória, então, como já foi dito aqui, o pagamento para o voluntário não é o caminho. Não, ele não só não é o caminho, como ele é proibido. A legislação impede, como a doutora Josiane falou, impede a remuneração para os voluntários. No entanto, os voluntários em fase 1 podem sim ser remunerados, desde que estejam saudáveis e que atendam alguns requisitos da lei. Um deles é que somente podem participar de uma pesquisa a cada 6 meses e também devem estar completamente saudáveis e, enfim, diversos requisitos que permitem, sim, a remuneração, mas especificamente, nesse caso, de estudos em fase 1, como o doutor Eduardo já trouxe para o debate. No entanto, a remuneração, ela, sim, traria mais voluntários, no entanto, trariam voluntários em baixa renda, especificamente, porque não há, na legislação, nenhum benefício para pessoas participarem, se voluntariarem como pacientes em ensaios e estudos clínicos, a não ser a cura de eventuais doenças. No entanto, eu imagino que somente se voluntariam aquelas pessoas que estão já em fase terminal e que não têm outra opção para prosseguir com o seu tratamento, porque, em tese, como não há uma divulgação maior na mídia acerca dos procedimentos, acerca das garantias do voluntário, as pessoas optam por sempre procurar tratamentos que já foram devidamente comprovados e estudados. E os estudos experimentais têm, sim, um preconceito por parte da população em se voluntariar e estar ali disponível para o avanço da ciência. Doutor Eduardo Freire Vasconcelos, quais são as maiores dificuldades para que se realizem esses ensaios clínicos? Dentro disso, o pagamento não é o caminho. E o que precisa? O paciente tem que estar doente ou saudável? Bom, nós temos um universo gigantesco de estudos em andamento no mundo. E no Brasil, apesar de representarmos menos de 2,5% dos estudos, nós representamos boa parte desses estudos. O Brasil consegue participar, porque, como já foi dito algumas vezes aqui, a capacidade dos nossos profissionais na área é gigantesca. Com relação à captação dessas pessoas, o que eu vejo como a grande dificuldade é o conhecimento por parte da população sobre os grandes benefícios de participar de um ensaio clínico.
Porque você vai ser tratado por um super especialista no assunto. O acesso a esse super especialista é muito difícil, inclusive na rede privada. Tá? Você vai ser acompanhado e monitorado de uma forma que mesmo na rede privada nós não conseguimos fazer. Tá? Alguns exames que são executados são exames que até mesmo na rede privada você teria difícil acesso, porque muitos desses exames são exames de custo altíssimo. Segundo fato, você vai estar sendo tratado por uma terapia inovadora e com segurança. Por quê? Porque na maior parte dos protocolos, você pode manter as drogas de resgate, tá? Chamadas drogas de resgate são aquelas se eventualmente o indivíduo apresentar piora no transcurso do estudo. A segurança do paciente é o que prima todo e qualquer estudo. Isso internacionalmente e sempre foi aqui no Brasil por normas e agora pela lei. Tá? Então, o voluntário, ele é um beneficiado sempre. Ele é um indivíduo que vai receber um tratamento sem ônus, de espécie alguma. Ele recebe o transporte e alimentação, porque a legislação assim o estabelece, mas, principalmente, ele recebe um tratamento que ele não conseguirá em outro local. E, em alguns países do leste europeu em especial, isso virou uma política pública, porque os estados não conseguem dar o bem-estar social por carência de recursos e incentivaram que se criassem inúmeros centros de pesquisa como um mecanismo suplementar. Não é só a saúde suplementar como as operadoras de saúde o fazem. Na Polônia, que é um exemplo muito claro disso, 20% da população participa de ensaios clínicos. E aí você acaba tendo uma facilidade de acesso a tratamentos inovadores, você a tecnologias, incorporação de novas tecnologias, porque você traz esses centros de pesquisa, passam a ser replicadores de novas tecnologias, você permite a essa população um acesso a um atendimento extremamente especializado sem custo. Então, isso é muito importante. A gente precisa pensar a possibilidade de criar uma política pública brasileira sobre pesquisa clínica. Isso é fundamental. Qual é o caminho? De que maneira criaria? Existem várias. A Espanha, os centros de pesquisa todos são privados e o sistema de saúde público espanhol é público. Só que existe uma parceria entre os centros de saúde e as municipalidades, que é o nome que se dá às prefeituras, às alcaiderias espanholas. Tá? Essas entidades públicas, percebendo num hospital público, numa unidade que seria o equivalente a um posto de saúde, percebendo que o paciente tem uma patologia de alto custo e difícil acesso para o Estado espanhol, ele é encaminhado para o centro de pesquisa mais próximo. Eu já vi isso acontecendo em Barcelona, já vi isso acontecendo em Sevilha. Então, existe a possibilidade de repetir modelos bem-sucedidos que estão acontecendo na Europa. Essa questão lá na Polônia é emblemática, mas outros países europeus fazem da mesma forma. A Holanda faz da mesma forma, e países com economias diferentes. Se você comparar a economia espanhola e a economia holandesa, são diferentes, são países com populações. A Espanha é um país muito maior, a Holanda é um país pequeno. Então, tudo isso é possível. É possível. Nós temos que perder o preconceito com pesquisa clínica. O brasileiro, ele teme, ele acha que a pesquisa clínica ele vai ser um cobaia. Ao contrário, ele é um voluntário e que vai ser extremamente bem atendido. No Japão, que é o país que proporcionalmente a maior parte da população é voluntária em estudos clínicos, eles têm um problema porque é o excesso de voluntários. Porque a população é tão predisposta a tal, educada desde a infância, de que participar de ensaios clínicos não é só ajudar a si, é também ajudar os demais, porque outros portadores da mesma doença vão ser beneficiados com os conhecimentos que o estudo gera. O estudo não é só para provar que um remédio funciona, o estudo é para gerar evidências médicas, aquilo que eu havia falado anteriormente. Se você vê a dose terapêutica, qual a melhor resposta para indivíduos com situações clínicas diferentes, tudo isso sai dos estudos clínicos. Então, é um benefício muito grande para a população. É um benefício social muito grande. Doutor Eduardo, a pessoa que esteja nos ouvindo, ela tem algum tipo de doença, como ela fica sabendo? Ela procura quem, onde, que organismo, que instituição para poder participar desse ensaio? Hoje, com as mídias sociais fazem um serviço bom e ruim para todos nós e é muito difícil a gente conseguir separar.
Mas, indiscutivelmente, ficou muito mais fácil para as pessoas, porque existem já, inclusive, plataformas de busca por estudos clínicos. Existe um site do governo americano que todo e qualquer estudo clínico feito no mundo, exceto alguns poucos estudos feitos exclusivamente na China, em torno de 98, 90 e poucos % dos estudos clínicos no mundo estão nesse site. Chama clinicaltrials.gov, que é do governo americano. Você entra lá e coloca na doença que você quer, qual estudo que está acontecendo em fase 2, que está recrutando ou não recrutando, e aí tem o nome dos investigadores, o e-mail das instituições que estão envolvidas. Se o senhor entrar lá em estudos, o senhor vai ver aqui em Brasília, nosso centro e outros da cidade participando de estudos, de diversos estudos, qualquer pessoa tem acesso. Mas independente disso, se uma pessoa entra hoje em qualquer aplicativo de busca na internet e fala estudo clínico para doença tal, ela consegue ter informação fiel do que está acontecendo. Então, o grande problema é chegar até as pessoas a informação de que isso é verdade, que não é esmola demais, é verdade. Existem instituições no mundo inteiro fazendo isso. Doutora Vitória, então o caminho é dar publicidade. Exatamente. Eu concordo integralmente com o que o doutor Eduardo falou. O avanço é para a ciência, não é para o indivíduo como uma unidade, assim, um indivíduo único. O avanço é para a ciência, para conhecimento e para a propagação daquilo que está sendo estudado. Por quê? As pessoas se voluntariam, de fato. Há profissionais qualificados nos centros clínicos, mas quando se trata de um estudo preventivo, eu imagino que seja mais difícil conseguir os voluntários, especialmente porque a população somente se voluntaria quando tem algum benefício muito físico, palpável, naquele momento. Um exemplo disso são as eleições. Assim, nós temos muitas vendas de voto, as pessoas já questionam o que eu vou ganhar se eu votar em você. Então, como nós temos uma população muito grande, sem conhecimento, uma população, assim, com todo respeito, com ignorância sobre assuntos de atualidade, sobre assuntos de pesquisa, sobre assuntos de legislação, as pessoas aguardam apenas aquele benefício imediato que elas podem ter e não veem numa visão macro, assim, como a sociedade, como a população como um todo vai ter benefícios com essa atitude. Doutora Josiane, a mesma colocação que eu fiz para a doutora Vitória. É o seguinte, é dar publicidade e esclarecendo a população de que é benéfico esse tipo de participação de ensaio clínico. Sim, eu acredito que a publicidade, né, a divulgação, ela é essencial para tentar mudar essa cultura, né, dos cidadãos, como geral. E a legislação, essa lei que a gente está comentando em específico, ela tenta fazer isso, porque ela cria, por exemplo, o Comitê de Ética em Pesquisa, que tem o intuito justamente de trazer essa segurança para esse voluntário. Então, a segurança de que ele vai estar amparado, de que o pesquisador, a qualquer questão que for sair, né, do planejado, ele vai ter a sua responsabilidade exigida. E, então, isso traz essa garantia para esse participante, além da questão também das informações, né, da exposição, porque você, como voluntário, você vai doar diversas informações suas pessoais, informações essas que muitas vezes você também nem sabe. Então, o sigilo dessas informações, esse biobanco que será formado através dessas pesquisas e a segurança disso, isso é também muito importante, porque tanto que a legislação diz que o biobanco, né, esses dados que são levantados desse voluntário, é de direito do pesquisador. E o pesquisador pode armazenar, né, deve, inclusive, armazenar, porque é o objeto da pesquisa. Então, eu acho que a legislação, em conjunto com a divulgação, com o esclarecimento, pode trazer essa maior segurança, pode trazer esse incentivo para que a população passe a participar. Porque a gente tem, assim, para o leigo, né, e eu me incluo nesse meio,
porque eu não sou da área médica, eu sou da área jurídica, então a gente vê muito pelo norte da legislação, mas não na prática. A gente pensa em pesquisa, a gente pensa em macacos, em ratos, né, de laboratório, sendo que não é mais assim, né? Então, eu acho que essa impressão que a gente criou por conta das gerações que foram passando, ela precisa ser refeita, né, essa imagem ela precisa ser trocada pelo que acontece atualmente na realidade. Doutor Eduardo, esse ensaio clínico, ele é feito qual a maior faixa etária que participa? Porque o Brasil já está ficando velho, a população está velha, e daí passou dos 60, teoricamente, começam a surgir vários e vários problemas. Esse voluntariado é da terceira idade ou não especificamente? Tá. Bom, primeiro, eu vou dividir em duas partes a sua pergunta. Hoje, o que nós temos no Centro de Pesquisa do Brasil como dado de população nos 2 últimos anos, tá? 2023 e 2022, a maioria dos voluntários são mulheres, a maioria dos voluntários... São mais conscientes? São mais informadas, no geral. A mulher ela é mais informada sobre questões de saúde porque ela, desde cedo, aprende a frequentar a ginecologista, o médico. A mulher tem uma visão preventiva melhor do que o homem por educação, porque é habituada a frequentar profilaticamente. Nós, homens, somos muito mais acostumados a tratar quando efetivamente estamos com alguma patologia. E a mulher aprende desde muito cedo a prevenção. E eu acredito que isso seja um fator. E também hoje, porque as mulheres têm um nível de instrução maior do que os homens. E o que nós vamos chegar nesse ponto é, a maioria dos voluntários tem alta instrução, uma instrução muito mais alta do que a média da população, uma renda mais alta do que a média da população. Então, infelizmente, não representa o brasileiro. Representa uma parcela da população brasileira. Tá? A instrução mais elevada, a renda mais elevada, porque o que falta é educação sobre isso, é chegar até as pessoas a informação sobre isso. E com relação a outra questão da sua pergunta sobre o envelhecimento populacional brasileiro, o grande legado médico do século XX foi o envelhecimento populacional. O envelhecimento populacional ocorreu por vários fatores, desde a questão sanitária, vacinas, antibióticos, tudo isso favoreceu, e o acesso a medicamentos modificadores de curso de doenças degenerativas. Então, esse fenômeno é um fenômeno de meados do século XX para cá. Os países de alto índice de civilização alcançaram o envelhecimento populacional no final do século XX. E os países de médio desenvolvimento, entre eles o Brasil, estão agora no ápice do envelhecimento populacional. Só para o senhor ter uma ideia, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, o país mais desenvolvido do mundo, a Inglaterra, tinha uma expectativa média de vida de 42 anos. Quando terminou o século XX, em 1999, o país com a maior expectativa de vida daquela época, que era o Japão, tinha 84 anos de expectativa. Então você tinha dobrado a expectativa de vida populacional no mundo em menos de um século. Então, o que aconteceu? Esse fenômeno replicou-se nos países de médio desenvolvimento, só que um pouco mais tarde. Está acontecendo agora em países como a Índia, o Brasil, estarmos com acréscimo ainda da expectativa de vida de população, mas vamos chegar a um patamar semelhante aos muito desenvolvidos. É uma questão de 5 a 10 anos, nós estaremos com o mesmo padrão de expectativa de vida da Suécia, do Japão. Porém, com as nossas mazelas sociais. Porque nós envelhecemos um país que tem uma população que tem baixa renda. E essa população envelhecendo, sem dúvida, vai ter mais doenças degenerativas e vai onerar ainda mais o Estado brasileiro. Então, por isso é urgente que se pense em uma política nacional de pesquisa clínica, para minimizar esse gasto para o Estado. É fundamental que a gente faça isso. Já deveria ter feito há mais tempo, mas ainda há tempo para se fazer. Tá? E mais um fenômeno. Com a mudança do estilo de vida da nossa população, muitas das doenças neurodegenerativas estão relacionadas ao estilo de vida. Com a mudança da alimentação da nossa população, do estilo de vida, nós aumentamos as doenças metabólicas,
a obesidade, as doenças relacionadas ao metabolismo, como a diabetes, a hipertensão, a dislipidemia, e, como consequência, nós vamos aumentar doenças degenerativas. Tá? E, se o senhor pegar ali os 14 fatores desencadeantes, por exemplo, das demências, todos eles são fatores relacionados ao estilo de vida. Nós temos urgentemente que ter uma política nesse sentido. Eu volto com o senhor daqui a pouco. Doutora Josiane, então, como o doutor Eduardo disse, a questão é de educação, informação mesmo. É informação. E essa questão das políticas públicas é algo que precisa ser realmente pensado. Porque se você olha como um todo e não dá importância a isso e as coisas simplesmente vão ocorrendo, acaba que quando chega lá na frente, o que vai acontecer, né? Com esse aumento, por exemplo, da expectativa de vida. Eu vi um estudo recentemente falando que as pessoas que alcançaram aí essa idade, né, da expectativa de vida, são dois terços dessas pessoas ainda estão vivas. Então, como é algo muito atual, né? É algo que está acontecendo. E precisamos de agir com relação a isso, porque senão nós teremos aí não dá nem para imaginar como seria, mas um colapso, vamos dizer, de asilos, porque são idosos que precisam de cuidados 24 horas por dia, pois no caso de uma demência, por exemplo, é um idoso que não pode ficar sozinho, que ele precisa daquele cuidado, daquele amparo. E como a gente tem uma população, na maior parte, de baixa renda, que precisa trabalhar, esses filhos, esses netos, não vão ter disponibilidade para cuidar desses idosos. E quem vai ser o responsável? O Estado acaba sendo. E como que a gente vai, né, lidar com isso? Então, é uma preocupação que urge mesmo, que tem uma necessidade de ser iniciado o quanto antes, e que ainda bem que veio essa legislação esse ano, né, houve essa publicação, porque a gente fica na expectativa de que o mais breve possível a gente vai ter esse aumento do número das pesquisas e, consequentemente, essa expectativa de vida com maior qualidade no futuro. Doutora Vitória Castelo Branco, o Estado peca em não divulgar para a pessoa, criar meios, dar condições para a sociedade para ela melhorar a qualidade de vida, viver mais e de forma saudável? Sim, porque além da divulgação para a participação no estudo clínico, eu imagino que também percebo, na verdade, que, como dito pelo doutor Eduardo, a maior quantidade de pessoas que participam nos estudos clínicos são pessoas com uma renda um pouco maior, então uma classe média. Isso porque pessoas de classe mais baixa estão tentando sobreviver. São pessoas que têm uma jornada de trabalho já muito maior, por vezes trabalham longe do local onde residem, então não sobra tempo para se dedicarem a questões sociais e participarem desse tipo de evento, de procedimento, de estudo clínico. Então, sim, a questão das diferenças sociais interferem também na participação dos estudos. Não só a divulgação resolveria essa questão, como também o incentivo, como talvez uma folga no trabalho para poder participar de um evento ou algo do tipo, assim, formas de incentivo para que as pessoas de baixa renda também consigam participar. Então, talvez ensinar para as crianças na escola, para adolescentes já no ensino médio, a importância e a necessidade da ciência, do estudo e do conhecimento para o desenvolvimento da população. Doutor Eduardo, o senhor disse há pouco que a questão educacional e vai muito também da determinação da pessoa de alimentar corretamente, fazer atividade física adequada. Mas é possível sonharmos de chegarmos aos 80 anos sem tomar remédio nenhum? Bom, existem fatores genéticos relacionados a algumas doenças. Boa parte das doenças degenerativas tem um desencadeador genético. Porém, o gatilho para tal é o estilo de vida. Então, associar no futuro, e nós estamos muito próximos disso, nós vamos ter avaliações genéticas com predisposição para patologias. E, a partir daí, determinarmos os mecanismos profiláticos
ou mecanismos para minimizar as mutações desses eventuais genes envolvidos. Mas com relação a envelhecimento, é um somatório de fatores. Envelhecimento envolve questões de ordem biopsicossocial. Tá? É tudo o que, todos os dias que nós vivemos, nós estamos envelhecendo. Tá? E envelhecemos de forma não cíclica. Existem momentos em que nós temos muito desgaste biológico, questões de ordem emocional, de ordem comportamental, e em outros momentos não. O envelhecimento de uma pessoa, ele depende, é o retrato da história de vida. É como disse a Cora Coralina, tenho todos os anos que vivi. É assim que a gente envelhece. Tá? Tenho todos os anos que vivi, todas as minhas vivências. Essa questão de envelhecimento populacional é um fato tão antigo. Eu vou dizer para você, Arthur, o seguinte. Eu me lembro quando eu estava fazendo a especialização em geriatria. Eu era um jovem recém-formado, estava em Porto Alegre fazendo minha especialização no Hospital São Lucas, na PUC. E o meu professor, na época, o professor Yokio Moriguchi, um japonês, que decidiu vir para o Brasil aos 50 anos de idade. Uma coisa encantadora a história de vida do professor Moriguchi. Mas, independente disso, o professor mostrou um dado de um estudo feito pela JICA. JICA é a Companhia de Cooperação Científica Japonesa, em que, no ano longínquo de 2025, no Brasil, teríamos mais pessoas acima de 60 anos do que abaixo de 14. Isso era 1995. E eles, a JICA, já tinha um estudo que em 2025, no Brasil, nós teríamos uma inversão da nossa pirâmide etária. Passados alguns anos, eu virei presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria, trouxe isso ao Congresso, em 2002. Tá? Se passaram aí esses anos e nós não criamos nenhuma política sobre envelhecimento populacional. Tá? Então, há uma negligência de nós como sociedade. Não é só botar a culpa no Estado. Nós, sociedade, permitimos que as coisas acontecessem e não tomamos a frente disso. Então, é óbvio que a nossa população hoje já é velha. E será mais ainda nos próximos 10 a 15 anos. Eu faço parte de um grupo que a Organização Mundial da Saúde criou, chama GIP, que é o Global Expert, que é um grupo de prevenção de doenças neurodegenerativas, e esse grupo prevê que em 2050, que não está tão distante de nós, 6 em cada 10 diagnósticos de demência no mundo ocorrerá nos países de médio desenvolvimento. Entre eles o Brasil, Índia, Paquistão, Brasil, África do Sul, tá? Serão os países que terão proporcionalmente mais pacientes com demência. Nós temos que correr. A gente tem perdido oportunidades de tomar decisões que gerem benefícios para o futuro e que, principalmente, diminuam o ônus sobre o Estado brasileiro. Porque a gente tem que imaginar que a maior parte da nossa população é única e exclusivamente dependente do SUS. Isso é muito importante. Nós debatemos hoje sobre a Lei 14.874 de 2024, que estabelece o novo marco legal de pesquisas com seres humanos, tanto por instituições públicas como privadas. E uma das nossas convidadas foi a doutora Josiane de Carvalho, ela que é advogada, professora, palestrante, especialista em Direito Civil e secretária da Comissão de Advogados do IBDFAN-DF. Doutora Josiane, muito obrigado pela participação e as considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade de trazer esse tema tão atual, né, para que as pessoas, os nossos ouvintes, possam participar. E é bem isso que a gente precisa, é desse debate, é de trazer a informação para que a gente traga essa conscientização e as mudanças ocorram para o futuro, para o nosso próprio futuro. Muito obrigada. Obrigado à senhora. Os agradecimentos também pela participação da advogada e especialista em Direito Civil e Direito Médico, doutora Vitória Castelo Branco. Doutora Vitória, muito obrigado e eu gostaria de ouvir também as considerações finais a respeito desta regulamentação.
Agradeço pelo convite e, de fato, o debate feito hoje ele é de muita relevância para o tema, porque, em que pese a legislação não seja perfeita, já estamos em um avanço para que consigamos difundir a informação e difundir o acesso às pesquisas clínicas por pessoas de baixa renda também. Os agradecimentos também ao pesquisador, o médico endocrinologista, geriatra, especialista em Alzheimer, que cuida da demência das pessoas, Dr. Eduardo Freire Vasconcelos. Então, agora, mais animado daqui para frente com essas possíveis pesquisas, gostaria de ouvir as considerações Arthur, finais. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, pela participação. E você sabe, eu sou um otimista incorrigível. Eu, apesar de todas as adversidades, acho que a gente vem evoluindo dia após dia. É inquestionável como o Brasil tem oportunidades, tem chance de ser um país ainda melhor. Então, acho que daqui para frente teremos mais estudos no Brasil e, principalmente, essa legislação vai nos permitir uma nova onda de estudos que virão, que são os estudos baseados em terapias gênicas. Acho que daqui a 10, 15 anos a gente vai estar com uma parcela considerável dos medicamentos relacionados à alteração genética. Isso sim, o Brasil vai ter uma contribuição mundial, um protagonismo mundial fundamental, porque, como disse no começo do nosso debate, nós temos como nosso melhor patrimônio o nosso ecletismo populacional. Aqui em Brasília, tem algum instituto para que a pessoa possa se voluntariar? Bom, eu não sei se é permitido. O meu instituto, do qual eu sou diretor, é um instituto que tem mais de 10 anos, que faz pesquisas clínicas em várias áreas de atuação, chama L2IP, é um instituto de pesquisa que fica sediado na Asa Sul, ali naquele complexo L2, no qual está inserido o Hospital Sírio-Libanês. Mas aqui em Brasília, hoje, existem 12 centros de pesquisa, 6 deles privados e 6 públicos, todos executando trabalho de excelente qualidade em várias áreas de atuação. A população deve procurar aquilo que for lhe mais interessante. Muito bem. Muito obrigado, doutor Eduardo Freire Vasconcelos, doutora Josiane de Carvalho e também a doutora Vitória Castelo Branco. Nós vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouco você vai acompanhar as informações dos tribunais superiores aqui em Brasília. Em instantes. Estamos apresentando Revista Justiça.